Tarde a todos. Hoje eu e o João vamos apresentar sobre um modelo de Transformer T0. Eu vou comentar um pouco sobre a teoria do que é um Transformer, um pouco do histórico, a arquitetura e o próprio modelo. E o João ele vai comentar um pouco sobre um caso de implementação desse modelo. Então, para falar um pouco sobre o que é um Transformer, eu escolhi dois papers que é o Attention is All You Need e o Multitask Prompted Training Enable Zero Shot Test Generalization. Esses dois papers, o primeiro ele vai retratar um pouco sobre o que é um transformer e o segundo vai falar especificamente do modelo T0. Então, visto que a gente tem as RNNs, a LSTM e o GRU, e eles foram modelos firmemente estabelecidos como abordagens que atingem o estado da arte em problemas de modelagem e transdução de sequência, ou seja, problemas de modelagem de linguagem e tradução automática, mesmo com eles atingirem esse estado da arte, esforços numerosos continuaram a ser feitos a fim de ultrapassar os limites dos modelos de linguagem recorrente e as arquiteturas de codificação e decodificação. Os modelos recorrentes, em suma, dividem a computação ao longo das posições dos símbolos das sequências de entrada e saída, gerando uma sequência de estados através de uma função que depende do estado anterior e de um estado prévio, juntamente com uma entrada para cada posição, que é o que é chamado de T aqui. Então, o objetivo desse paper é apresentar o Transformer, que é um modelo que evita a recorrência, dependendo inteiramente de um mecanismo de atenção para desenhar as dependências globais entre a entrada e a saída, permitindo, assim, uma paralelização e reduzindo as dependências de aprendizado entre posições distantes para um número constante de operações. Detalhando melhor a estrutura de codificação e decodificação vista em outros modelos, tem-se que o codificador mapeia uma sequência de representação de símbolos para uma sequência de representação contínua Z. Dado esse Z, o decodificador gera uma sequência de símbolos, um elemento por vez. Logo, a cada passo, os modelos são autorregressivos, consumindo os símbolos gerados anteriormente com a entrada adicional para gerar os próximos, como eu comentei previamente. Já os transformers, eles possuem uma stack de 6 camadas idênticas, tanto no codificador como no decodificador, e o codificador apresenta em cada camada da sua stack duas subcamadas. A primeira é um mecanismo de autoatenção multi-head e a segunda é uma rede posicional e totalmente conectada de feed-forward. Já o decodificador, ele apresenta uma terceira camada e essa camada ela é responsável pela execução da atenção multi-head sobre a saída da stack do codificador. Então, a gente tem essa figura 1 demonstrando isso. E, mergulhando um pouco na subcamada de atenção multi-head, a função de atenção ela pode ser descrita como um mapeamento da consulta e o conjunto de palavras-chave e valor para uma saída, em que a consulta, as chaves e os valores, juntamente com a saída, são todos vetores, sendo a saída computada como uma soma ponderada dos valores, onde o peso é atribuído a cada valor, é calculado por uma função de compatibilidade da consulta com a chave correspondente. Posto isso, os transformers utilizam a subcamada de atenção multi-head de 3 maneiras. Nas camadas de atenção do codificador e decodificador, as consultas vêm da camada do decodificador anterior e as chaves e valores de memória vêm da saída do codificador. Isso permite que cada posição no decodificador possa observar todas as posições na sequência de entrada, o que imita os mecanismos típicos de modelo sequence-to-sequence. O codificador contém camadas de autoatenção. Em cada camada dessa, todas as chaves, valores e as consultas vêm do mesmo lugar, que nesse caso é a saída da camada anterior do codificador.
E da mesma maneira, as camadas de alta tensão no decodificador permitem que cada posição do próprio decodificador também observe todas as posições, incluindo a posição atual, prevenindo assim que se gere um fluxo de informação que volta para a esquerda, ou seja, preservando assim a propriedade autorregressiva. Mas por que foi utilizada essa autoatenção? Muitos fatores, como, por exemplo, a complexidade total por camada, o quanto de computação que pode ser paralelizado e o comprimento do caminho entre as dependências de longo alcance da rede, pois esse comprimento ele é um fator chave que afeta a capacidade da rede de aprendizado devido à distância que os sinais têm que ir e voltar, né? Fazer um avanço ou retrocesso ao percorrer a rede. E, por fim, tem-se que no WMT de 2014, esse modelo de Transformers conseguiu um score de 28,4 e também no de 2014, na questão de tradução do inglês para o francês, ele conseguiu um novo estado da arte, utilizando apenas um quarto do custo de treino para conseguir chegar nesse estado da arte, né, do modelo anterior. Então, foi um modelo que acabou que revolucionou em 2014. Agora eu vou comentar um pouco sobre o Transformer T0 e esse modelo ele pode ser utilizado para múltiplas tarefas em diferentes contextos, sendo que você não precisa ficar retreinando ele para você utilizar ele nesses contextos. Ele superou o modelo de Transformer GP3, que também utiliza aprendizagem profunda para gerar textos semelhantes aos dos humanos, e ele é 16 vezes menor do que esse GPT-3. Então, basicamente, é uma série de modelos de codificador-decodificador treinados em um grande conjunto de diferentes tarefas, especificadas em prompts de linguagem natural, convertendo esses conjuntos de dados supervisionados em inglês em prompts, cada um utilizando suas formulações variadas. Então, posto isso, a ideia desse modelo é gerar uma previsão baseada em uma consulta em linguagem natural e uma tarefa. Então, por exemplo, você pode perguntar, essa review é positiva ou negativa? E dado que a review esse é o melhor, this is the best cast iron skillet you ever buy, ele tende a olhar essa sua review e dar uma resposta que no caso seria positiva, por causa do best iron skillet you ever buy. Para treinar esse modelo, utiliza-se uma técnica baseada no modelo T5, que a gente até comentou na apresentação passada do NeuroDB, e basicamente é feito um pré-treinamento com um estilo de linguagem de modelagem mascarada. Depois disso, em alto nível, né? O texto de entrada é alimentado para o codificador e o texto de destino é produzido pelo decodificador. E o modelo é ajustado para gerar o alvo de uma forma autorregressiva. E algumas limitações desse modelo são os modelos da série T0, eles acabam sendo pesados, né? Ou seja, carregar eles, fazer inferência, requerem recursos computacionais que não são triviais. Então, o uso de GPUs pode ser utilizado para fazer uma paralelização. Diferentes prompts em inglês que você coloca lá podem gerar resultados variados. E o modelo é incapaz de performar inferências para tarefas que não estejam em inglês, então ele meio que é dependente dessa linguagem. Então, por fim, fazendo umas considerações finais desses papers, a gente temos que o primeiro paper ele descreve a arquitetura dos transformers, a função de atenção, como que ele faz a comparação com os modelos sequence to sequence, e o segundo ele descreve como que o modelo T0 funciona, algumas características do T5, faz essa comparação com o GPT-3 e detalha como o treinamento pode ser feito junto com as limitações do modelo. Agora eu vou parar de compartilhar para o JP compartilhar a parte prática. Beleza, continuando aqui.
Estão vendo a... Opa. Estão vendo minha tela? Beleza. Então, a gente, no início, estava pesquisando mais sobre o T0, e aí, complementando o que o Bruno disse, o T0 foi um modelo que conseguiu ser menor do que o GPT-3 e atingiu resultados melhores. Isso quer dizer que ele, na verdade, facilita a aplicação dele em diversos... na verdade, a utilização dele, porque quanto mais pesado o modelo, maior poder computacional é necessário para rodá-lo, né? E só para dar um exemplo, mesmo com o T0, aqui no meu computador eu não consegui rodar. Assim, ele roda, mas ele demora muito. Então, para uma tarefa, ele demora na casa de alguns minutos para me trazer a resposta. E isso por quê? Porque ele é enorme de fato. Ele tem 11 bilhões de parâmetros. Então, é um modelo de fato muito pesado. E qual acaba sendo a proposta desses transformers assim que estão agora depois do BERT, né, foram sendo criados? A proposta deles é ter muita informação, muito contexto de diversas coisas, ou um contexto específico, mas muito amplo, muito profundo, né, na verdade. E, e aí o desafio é tentar não treinar esses modelos novamente, que seria super oneroso, e basicamente aplicar ele em outros contextos e ver se de fato eles continuam com uma performance boa, né? Então, assim, o T0, se eu não me engano, ele foi montado em cima da Wikipedia, então ele tem informação de diversas coisas, né? A Wikipedia é de fato bem ampla e tem bastante informação. Então, por que não aplicá-lo assim, não aplicá-lo apenas no contexto da Wikipedia, tentar aplicar em outros contextos de question and answering e diversos outros cenários, só que sem treiná-lo novamente, que seria algo para poucos, assim, para poucas empresas até, porque um poder computacional exigiria um poder computacional muito alto, apesar dele ser paralelizável e, enfim, de todos os pontos positivos que o Bruno listou na apresentação. Então, só para ter uma ideia, o modelo completo, né, tem 11 bilhões, depois geraram mais alguns novos modelos baseados nele, né? Tem o T0 Plus, o T0 Plus Plus, que é exatamente esse que eu estou na página. E eu acabei testando aqui no meu computador com esse T0 3B, né? Que ele é um modelo T0 só que reduzido, 3 bilhões de parâmetros. E mesmo assim ele é um modelo que pesa, acho que, se eu não me engano, 11 gigas. Então é bem pesado. E essa execução dummy aqui eu fiz na minha máquina levaram alguns minutos. Um dos motivos é porque eu não tenho GPU. Então, de fato, eu estou fazendo todos os cálculos em cima da CPU. Para ter algo um pouco mais prático e que pudesse ser apresentado, eu utilizei o modelo T5. O T5 originalmente também é do Google, só que eu peguei um T5 que foi treinado em cima de um benchmark de question and answering. Então, só para ficar claro, o T0 é uma melhoria do T5. Tá? Apesar do 0 parecer ser o primeiro e o 5, sei lá, ser uma especialização, mas é o contrário. O T5 é a base e o T0 já é uma melhoria. E ele já faz algumas tarefas bem interessantes. Então, por exemplo, aqui não sei se está dando para ver bem na figura, vou aumentar um pouco. Ele consegue fazer tradução. Esse cola aqui é mais para ver se a frase faz sentido, né? Semanticamente, enfim, e sintaticamente também. Aqui é para ver quão próximas as duas sentenças, as N sentenças que foram enviadas estão uma da outra, né? E ele também faz sumarização, pelo menos esses são os exemplos aqui dados na página, né? Então aqui então você vê que, na verdade, os tokens assim, eles são enviados juntos com a string de input. Então ele vai lendo input a input e ele consegue separar os tokens especializados, né, das features que ele tem e acaba realizando elas, né? Então, quando ele detecta que translate, ele já sabe que vem um idioma de origem, um idioma de destino
e aí depois dos 2 pontos ele pega o restante da frase e traduz. Coincidentemente, foram 3 palavras de origem e foram geradas 3 palavras de destino, né, em alemão. Mas ele pode gerar palavras de diferentes sentenças de diferentes tamanhos, né? Então, ele consegue, quando ele detecta aqui, por exemplo, cola, ele já sabe que depois vem uma sentença e ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que ver se tem, de fato, semanticamente a sentença está coerente ou não. Mesma coisa para o STSB, ele sabe que, na verdade, ele vai ter que devolver um score como resposta. E o summarize, ele vai tentar consolidar um pouco melhor a sentença. Tá? Aqui, a vantagem de usar modelos do Hugging Face, o T5, o T0, é que os modelos são totalmente abertos. Então, existe a opção de você mexer nas camadas internas do modelo. Como eu falei, o modelo é muito pesado, então a ideia não é treiná-lo todo. Mas aí tem algumas abordagens que são utilizadas. A zero shot é não treinar nada e você simplesmente aplicar o modelo em outro contexto e ver se o modelo performa bem. Aí tem uma outra abordagem que é através de contextualização, que é muito usada em Q&A. Então você também não treina o modelo, mas você passa fatos para ele, para o modelo, e ele meio que aprende sobre esse contexto, e depois você começa a mandar o Q&A e ver como é que ele performa. Tá? Isso também é muito utilizado para chatbots, por exemplo, que você está fazendo, por exemplo, fez um chatbot utilizando o T5, T0, enfim, um desses modelos de transformer, e você está numa conversa com o cliente. E você não quer que o bot, por exemplo, repita uma pergunta que ele já fez antes. Então você meio que, no contexto, você vai passando para ele as sentenças que já foram geradas e já foram perguntadas, geradas pelo bot e perguntadas pelo usuário. E uma terceira abordagem seria a few shot learning. Então, mas aí como é que você vai treinar um modelo se ele é super pesado? Então, o que o pessoal costuma fazer é usar a técnica de transfer learning, ou seja, você pegar um modelo de um contexto e aplicar em outro, e para não treinar ele todo, você treina, por exemplo, a última camada, que é a camada de classificação, ou seja, que é a camada que, por exemplo, se for um modelo de tradução, ele vai fazer a tradução. Então, ele treina a última camada. Alguns tentam mexer em algumas camadas intermediárias, que são camadas de normalização, que também são rapidamente treináveis. Então, a ideia do few shots é você pegar poucas instâncias de entrada e você treinar poucas camadas, na verdade, camadas específicas, tanto de normalização quanto de camada de saída. Tá? Então, aqui um dos exemplos também do T5, né, que foi o que eu consegui rodar. Eu vou mostrar aqui no código, que fica mais legal. Bom, então, aqui foi uma série de modelos que eu fui tentando utilizar. Então, o primeiro foi o T0, que ele roda, mas, como eu falei, ele é muito pesado. Tem o T5, original, e tem o T5 de Q&A, que é dessa página aqui que eu tô, que é o T5 enriquecido com esse benchmark. Então, você vê, é facilmente assim, baixável, né, o modelo. Ele baixa do site do Hugging Face. Então, o modelo já vem pronto, já com os parâmetros pré-calculados. Então, aqui, esse parâmetro eu não estou usando, né? Que seria, se eu quisesse mexer na última camada, eu poderia mexer no número de classes da última camada. Não estou fazendo isso. Aqui ele recebe o modelo. Então, eu estou pegando um modelo T5, pré-treinado, e eu estou pegando o modelo small do T5. O tokenizer, mesma coisa. Peguei o tokenizer do T5, ou seja, você sempre usa o tokenizer do modelo que você está aplicando. Já peguei ele pré-treinado, também do T5 Small. Mesma coisa aqui para o T5 de Question Answering. Então, peguei um outro modelo pré-treinado, baseado nele, e o tokenizer referente a esse modelo, baseado no mesmo. Tá? Então, quando você roda pela primeira vez o modelo, ele já baixa e guarda na sua máquina. Então, a primeira vez é meio doloroso, depois as execuções ficam mais rápidas.
O método forward, na verdade, é a execução do modelo em si, né? Então, basicamente, eu estou só chamando e fazendo com que ele execute o que já está definido. Essa especialização aqui, se eu mexesse nesse forward aqui, dessa classe que, em teoria, eu estou customizando, eu poderia adicionar novas camadas, poderia treinar novas camadas, eu não estou fazendo nada, tá? Então, por enquanto, o forward é igual ao modelo original. Mas a ideia é tentar mexer nesse cara aqui futuramente, para especializar um pouco mais o modelo, dado o contexto que eu estou trabalhando. Aqui são alguns métodos para auxiliar. Então, eu vou dar play aqui, espero que não quebre nada, e a gente vai analisando os resultados aí. Tá vendo? Mesmo o modelo leve, ele demora um pouquinho para inicializar. Ele está dando os warnings, que depois eu tenho que ajeitar. Então, o primeiro exemplo é o exemplo de question answering. É igual ao do site. Então, o que ele fez, né? Para não treinar o modelo, como eu disse, ele tenta enviar antes um contexto. Então, ele passa dois fatos para o modelo. Um relógio é utilizado para medir o tempo, né? E tempos são medidos em segundos. Baseado, ou seja, ele tem todo o conhecimento já adquirido do treinamento, porque ele já foi pré-treinado, e ele recebe esses dois fatos a mais. E ele faz alguma coisa com esses fatos. E aí, depois de enviar o contexto, eu envio a pergunta. O que é usado para se medir o tempo? Para se medir os segundos. Aí ele passa algumas opções, né? Watch, seconds, fluid, ruler, goggles, glasses, drill, scale. E aí o modelo retornou, watch. Então, de fato, com um pouco informação adicional, ele já foi capaz, e mais o que ele já aprendeu no treinamento, ele conseguiu responder certo, respondeu relógio. Um outro exemplo também, já mais direto, né? Então, traduzir uma palavra, uma frase, uma sentença em inglês para uma sentença em alemão. Então, o input é that is good, e aí a tradução em alemão, que eu não vou usar falar, que eu não sei falar alemão. Aqui um exemplo que deu errado, que no site, segundo ele, deveria dar certo, que é o The course is jumping well. Não faz muito sentido, né? O curso pular, enfim. Eu até troquei e botei eating para ver se botando um verbo mais ousado, sei lá, não menos usual ainda para a palavra curso, ele pegaria, né? Mas ele deu acceptable. E aqui no site ele diz que deveria dar not acceptable. Isso pode estar acontecendo porque eu estou usando o modelo small. De repente, se eu estivesse usando o modelo completo, ele acertaria. Aqui é aquela questão do STSB. Tem aqui melhor descrito o que é. Ó, Semantic Textual Similarity. Então, similaridade textual e semântica. E o COLA é Corpus of Linguistic Acceptability. Então, aceitação linguística baseada na sentença que foi dada. Então, o COLA ele tá errando, né? Deveria ser not acceptable. E o STSB ele tá dando esse valor 4. Eu, de fato, não sei até qual é a escala que vai, se é de 0 a 5, enfim. Mas ele está dando, acredito que ele está dando similaridade razoável. Até porque no exemplo, o resultado deveria ter sido 3,8 e ele gerou 4. Aqui, por exemplo, foi o exemplo de sumarização não funcionou com o modelo small. Você vê que, você vê que aqui no modelo de summarize aqui, ele deveria ter funcionado e bem, mas não foi o caso, tá? Então essa foi um pouco do T0, na verdade, do que a gente conseguiu pesquisar e aprender de Transformers. Basicamente, os inputs, como eu falei, eles são montados, concatenados, então os tokens de entrada se misturam com os tokens de
Na verdade, os tokens de configuração se misturam com os tokens de entrada. Então, na verdade, ele meio que lê uma string só e ele vai vendo palavra a palavra para entender. Ele lê sequencialmente, mas ele consegue relacionar as palavras mesmo distantes uma da outra. Então, ele consegue detectar, a partir daqui, desse token, eu tenho que aplicar uma função de sumarização. E aí ele vai pegando a frase longa e aí ele já vai retornando a frase sumarizada. A mesma coisa com todos os exemplos que foram dados aqui. E essa questão do contexto, que é bem interessante. Então, você pode, por exemplo, o T5 e o T0 foram montados em cima da Wikipedia, mas você pode pegar, por exemplo, o Music Brains, que é um dataset de música, que tem até ligação com a Wikipedia, mas, enfim, você pode enriquecer o modelo através de contextos, sem retreiná-lo. Então, você passa sentenças do Music Brains e aí o modelo é capaz de responder coisas que somente o Music Brains responderia, por exemplo, coisas de um domínio específico. Tá? Então, esse foi a questão dos Transformers. Eu tinha comentado com o Casa que eu também tinha um outro modelo e baseado mais relacionado à imagem. Eu vou mostrar rapidinho, que esse eu implementei do zero e dá para explicar um pouco melhor. E assumindo que nas últimas aulas a gente falou de coisas multimodais, então, de repente, a interpretação de imagem pode ser interessante também. Então, aqui, o desafio aqui desse modelo era ensinar o modelo a fazer conta matemática simples. Então, receber como entrada dois dígitos e como string um operador. E aí a proposta era que o modelo reconhecesse as imagens, né, qual dígito aquela imagem está se referindo, e depois o modelo fizesse o cálculo da operação e não o sistema operacional. Porque seria mais simples se eu conseguisse detectar as imagens e aí depois eu fazia a operação em Python, enfim, faria a operação direto no sistema operacional. Mas não era a proposta. A proposta era que o modelo em si conseguisse fazer cálculos baseado em recebendo duas imagens como entrada e uma string, na verdade, um caractere, que seria o operador. Tá? Então, como exemplo, primeiro eu vou passar um modelo rapidamente para ter uma noção de como é que ficou. Então, aqui, eu acho que foi falado em algumas apresentações de redes neurais convolucionais. Então, essa é uma rede convolucional famosa, que é a LeNet. É até foi desenvolvida por um pesquisador que trabalha no Facebook hoje em dia. E ela foi uma das primeiras que a proposta era receber uma imagem preto e branca, ou seja, em um canal, 28 por 28 pixels, se eu não me engano, e dizer qual era o dígito. Ele recebia de 0 a 9 e ele conseguia, ou seja, são 10 classes de saída, e ele conseguia performar muito bem para dizer qual era o dígito em questão. A proposta aqui era que eu recebesse dígitos de qualquer formato. Então, poderia ser esse dígito, poderia ser esse aqui mais fininho, com fundo branco, esse aqui parece ser mais fácil de identificar, mas não é. Enfim, e o modelo que ele trabalhava melhor era esse dataset aqui, que é o MNIST, que é um dataset bem famoso, que foi gerado através das eleições americanas, que o pessoal escreve o número na cédula, né? Então, o modelo performa melhor para o MNIST. Enfim, qual foi a proposta aqui? A proposta foi modificar o LeNet para que ele fosse capaz de receber duas imagens e um operador, ao invés de receber só uma imagem em preto e branco. Tá? Então, o modelo original do LeNet tem aqui um destaque. Ele só trabalha com canal, que é escala de cinza, e aqui foi uma modificação feita no modelo. Na verdade, ele vai continuar recebendo uma imagem, mas ele vai receber 3 canais de imagem. Só que em vez de ser RGB, que seria o sensato, enfim, para uma imagem, a gente, em vez de usar RGB, a gente usou dois canais de cor preto e branco, né, de grayscale, e um operador que foi representado numa matriz 28 por 28,
para não mexer no input do original do LeNet. E aqui tem toda a arquitetura do modelo. Então aqui ele aplica um filtro de tamanho 5x5 na imagem original, depois ele aplica outro filtro de 5x5 na imagem original, depois um terceiro filtro de 5x5, e no final ele faz duas camadas lineares e, por último, uma tangente. E ainda tem um AVG pool. Na verdade, aqui não é a ordem, tá? Desculpa. Aqui, na verdade, são as operações que são feitas e a ordem está no forward, como eu tinha dito anteriormente. Então, a ordem ficou uma etapa de convolução, uma tangente, um AVG pool. O AVG pool ele é um filtro menor que faz a média ele circula, na verdade o filtro passa a imagem toda, ou seja, um filtro 5x5 em cima de uma imagem 28x28. Então o filtro vai sendo deslocado e vai obtendo os números dos pixels de relevância, né? Então esse AVG pool, na verdade, ele pega todos os pixels que o filtro detectou e aplica a média e salva. Então imagina que a imagem começa 28x28 e conforme vai passando as etapas, as camadas, ela pode ir diminuindo, ela pode ir mantendo o tamanho, mas ela vai sendo modificada. Tá? Então ele faz o AVG pool, outra convolução, outra função de tangente, outro AVG pool, outra convolução, outro tangente. Isso lendo o paper ele explica o porquê de ter feito assim. No final acontece só um reshape aqui, ele aplica por último uma camada linear, uma tangente e mais uma linear que é a de classificação final. Tá? Então, você vê aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo de entrada. Então, o exemplo aqui, eu rodei o dígito A, que é esse número 7 aqui, bem fininho. O dígito B, que é esse 5. E o operador é de soma. Tá? Então, ele faz um hot encoding que ele transforma o caractere mais numa matriz 28x28 que representa a soma. Depois ele concatena as três matrizes 28x28 gerando um tensor. Né? Tensor é uma matriz com dimensões. Né? Então são três dimensões, são três matrizes 28x28 juntas. Essa é a entrada do modelo LeNet. Aí aqui aqui eu instancio o LeNet e aqui, por exemplo, eu vejo qual foi a saída. Tá? Eu vou rodar aqui os testes, que eu acho que vão ficar um pouco mais claro. Vamos rodar aqui. Eu acho que o meu computador não trave. Tá? Então, nesse teste aqui, nesse arquivo de teste que eu fiz, eu peguei como os 3 dígitos de diferentes formatos. Só que na hora de treinar, eu só treinei com o MNIST. Então, o modelo vai errar bastante, porque ele está focado em imagens com fundo preto e dígito branco, e eu estou botando imagens de várias cores e fundos. Né? Então, de fato, era um desafio difícil. Eu tentei fazer data augmentation, que seria aplicar alguns filtros nas imagens do MNIST para dar uma modificada nelas para o modelo aprender algumas variações a mais de cores. Tá? Mas você vê que não foi tão suficiente assim. Das imagens que eu peguei aqui aleatórias na internet, das 20 operações que eu fiz, o modelo está acertando 7. E você vê que, por exemplo, as últimas, o dígito 2 e o dígito 9 são os modelos do MNIST. São aqueles escritos à mão que eu tinha mostrado. Você vê que as operações envolvendo o dígito 2 e o dígito 9, que são as últimas 5, são operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e mais uma de multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, ele acerta. Tá? Então aqui são as saídas do modelo. O que ele está dizendo? Que, agora vamos lá, o dígito 2 com o dígito 9, somado, tem que dar 11. E ele acertou. Aqui é uma subtração. A subtração de 9 por 9, opa, tem que dar 0. Ele acertou. Então, mais ou menos assim, ele vai treinando e vai
Você vai aferindo se ele está acertando ou não, e você vai recalculando os parâmetros. Né? Aqui, o interessante, por exemplo, aqui é o dataset do MNIST, que foi usado para o treino, e aqui foram as várias tentativas que eu fiz para ir calibrando o modelo. Então, isso daqui são os resultados de várias execuções de teste e validação que foram sendo feitas. O modelo que eu escolhi para avaliar foi esse último aqui, e aqui tem os detalhes das variações que foram feitas. Então, o modelo inicial, a acurácia estava em 9%. Depois eu ajustei o learning rates, né, a taxa de aprendizado, ele já pulou para 88% de acerto. Depois eu fiz mais alguns ajustes gerais, aumentei o número de épocas de treino, apliquei algumas, como eu falei, data augmentation aqui baseadas em outro dataset, em Imaginet. Depois aumentei de 15 para 30. Depois apliquei outro modelo em vez do Imaginet, o SVN. Depois eu fiz, na verdade, eu treinei com um e validei com o outro para ver se melhorava. Enfim, foram feitos vários testes e no final eu acabei optando por esse 38, que foi o último aqui. Opa. Então, não sei se tem mais alguma coisa para mostrar interessante. Ah, tá, aqui é só as classes, né? As classes de saída do LeNet original, como eu falei, eram de 0 a 9, que representam os dígitos que ele estava encontrando. O que foi feito? A gente modificou o LeNet e a gente ampliou o número de saídas dele. Então, o número de saídas do LeNet agora vai de 0 até 96. Tá? Então, o modelo ele retorna a classe que ele acha que está certo. Depois você tem que fazer uma tradução da classe que ele retornou para o valor. Então, como é que eu fiz qual foi a ideia, né, de usar um modelo de classificação para um modelo que, que de repente não tem muita cara de classificação, né? Eu peguei todas as possíveis saídas das multiplicações dos números de 0 a 9, multiplicação, soma, subtração e divisão. Como eu consegui arredondar em 2 casas decimais, foi mais fácil gerar todas as possíveis saídas. Então, esse arquivo aqui tem todas as possíveis saídas dessas 4 operações entre esses números de 0 a 9, e o modelo diz qual foi a saída e você depois traduz para o usuário. Aqui é a classe 0 representa o número -9. Classe 1 representa o número 8. E é isso que o modelo está gerando no final. Na última camada, aqui, ó, a última camada linear, ele gera o número de classes que eu passei, que nesse caso foram 96 classes. Tá? Então, e como é que ele vai meio que entendendo que classe ele está fazendo, né? E tudo isso é baseado no treinamento. Então eu tive que eu tive que criar um dataset de treino, porque o MNIST ele só tem número e gabarito. Eu tive que trocar isso tudo. Então na verdade eu peguei um número, peguei outro número, peguei um operador e tive que dizer qual era o resultado da operação. Então eu customizei todo o dataset para ele ir aprendendo. E na verdade o resultado da operação não é o resultado da operação. Na verdade é a classe que ele tem que devolver. Então ele vai aprendendo dessa forma, de fato é no treinamento. No treinamento ele vai fazendo uma sequência de neurônios ativados que ele vai te levar para a classe correta, né? É isso que o treinamento faz. Bom, acho que é isso. Não sei se eu me alonguei muito.